Seja bem-vindo a mais um vídeo do Manual do Criador. Para quem não me conhece, meu nome é Ícaro Medeiros. Quero aproveitar antes de começar e divulgar as minhas redes sociais, Manual Criador no Facebook e Instagram. Estou começando, então me ajude a melhorar lá também, tá? Comenta lá o que você está achando desses vídeos. Me chama lá no direct, pode mandar mensagem que eu vou responder com todo prazer. Bom, estou falando aqui sobre uma série de vídeos a respeito do Reino dos Céus. No vídeo anterior vocês viram que eu comentei sobre o valor do Reino dos Céus, o quão valioso ele é, o quanto que vale na vida você abraçar o Reino dos Céus. E eu gostaria de fazer uma ilustração aqui muito bonita do que o Senhor Jesus fez também sobre um outro aspecto do Reino dos Céus. Sabe, quando Jesus ele estava andando pela terra e ele falava, olha, se arrependam, mudem de vida, o reino dos céus é chegado a nós. Ele estava convidando as pessoas a virem para um reino novo, algo que é diferente do que qualquer um poderia ter visto. Olha, eu gostaria de ler para você uma passagem que o próprio Senhor Jesus falou, está no livro de Mateus, no seu capítulo 18, que um momento em que o seu discípulo, o apóstolo Pedro, chegou a ele e perguntou assim, mestre, quantas vezes poderá o meu irmão pecar contra mim e eu terei de perdoá-lo? Até 7 vezes? Jesus respondeu, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, multiplica isso aí, multiplica 70 vezes, multiplica mais. É o que ele queria dizer. E aí ele falou assim, olha, por causa disso, o reino dos céus pode ser comparado a um rei. Olha a comparação que Jesus faz. O reino dos céus pode ser comparado a um rei que desejava acertar conta com os seus representantes. Imediatamente trouxeram à frente um homem que lhe devia muitos milhões, uma dívida milionária. E pelo fato de não poder pagar, o patrão, que é o rei, ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e todas as suas posses fossem vendidos para pagar a dívida. Ele disse que o reino dos céus se compara a esse rei. Entretanto, o servo se prostrou diante dele e disse, seja paciente comigo. Ele implorava, eu lhe pagarei tudo. Por causa da compaixão por ele, o Senhor o deixou ir e lhe perdoou toda a dívida. Toda a dívida. Eu acabei de falar de uma dívida milionária. E olha que interessante, ele falou assim, mas assim que o servo saiu, encontrou um dos seus companheiros que lhe devia uma soma irrisória, ou seja, um valor pequeno, pouca coisa, sabe? Isso é uma soma irrisória. Ele agarrou e começou a sufocá-lo e gritava contra ele, devolva-me o que me deve. O seu companheiro caiu de joelhos e implorou também, tenha paciência comigo, eu lhe pagarei tudo. Mas ele se recusou. Em vez disso, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. O Senhor, o rei. Entretanto, então o Senhor convocou aquele servo e disse, servo perverso, eu perdoei toda a tua dívida, porque você me implorou que eu fizesse. Você não deveria ter misericórdia do seu companheiro, como eu tive misericórdia de você? E irado, o seu senhor o entregou aos carcereiros para ser punido, até devolver tudo que devia. Desta forma, meu Pai Celestial tratará vocês, a menos que perdoem de coração o seu irmão. É muito interessante essa passagem, porque o reino dos céus, você vê que Jesus ele faz muitas comparações com o reino dos céus, e na maioria das vezes ele traz algo relacionado a valor. Dinheiro, finanças, não importa. Mas essa é a forma que muitas pessoas entendem as coisas, quando dói no bolso. E Jesus ele trazia essa linguagem.
o que acontece? Jesus ele trouxe uma parábola real, porque ele fala assim, olha, um rei, um dia ele vai acertar contas com todos nós. E a verdade é que todos nós temos dívidas milionárias para com Deus. Milionárias. Se você for ler no livro dos Salmos, no seu capítulo 49, versículo 7, ele fala assim, ninguém pode redimir nem mesmo um irmão. Ou seja, ninguém pode pagar um preço do seu irmão, ou dar por ele um resgate a Deus, pois o preço é muito alto, muito alto. Abandone essa ideia. Em outras, tem versões que falam que mesmo que a pessoa tentasse, os recursos se esgotariam antes. Você conhece crenças por aí em que depois que a pessoa morre, geralmente a família vai lá e dá uma oferta, sei lá, dá uma prenda, um brinde, e faz isso de tempos em tempos pela alma daquele parente querido, amado. Pois isso é totalmente contrário ao que diz a Bíblia, porque a Bíblia diz que não tem como pagar esse preço. É um preço impossível de ser pago, mesmo pela pessoa mais milionária do mundo. Por quê? Porque o preço de uma alma não é contado com o preço de uma finança local. Como que essa dívida é paga? O fato é, nós temos uma dívida. Essa dívida, ela é adquirida de que forma? Por meio dos nossos pecados. Quando nós pecamos, como o próprio Pedro perguntou para Jesus, quantas vezes eu terei que perdoar seu irmão pecar contra mim? Foi essa palavra que ele usou. E Jesus ele fez uma comparação de pecado com dívida, você reparou? E é pecado com dívida, ou seja, esse pecado ele gera uma dívida no reino espiritual. Só que o Senhor Jesus disse que o rei, o grande rei, ele perdoou a nossa dívida. De que forma que ele perdoou? Por meio do sacrifício de Jesus. Esse foi um sacrifício que foi um preço de sangue por nós. Então, quando você busca uma alternativa a Jesus, que não, Jesus é legal, até acredito e tudo mais, mas também tem um outro caminho aqui, tem outro ali, sabe? Você está fugindo desse pagamento que Jesus fez. Você está fugindo desse sacrifício que ele fez por nós. Ou seja, você está querendo dizer o quê? Que para você aquilo não tem valor, aquilo não tem nenhum significado que ele fez. E pelo contrário, ele pagou um preço muito alto por nós. Por que não podia simplesmente Deus chegar e perdoar? Pronto, está perdoado, todo mundo está perdoado. Aí acontece que toda dívida ela exige um pagamento. Todas as dívidas exigem um pagamento. Então, quem trabalha em banco sabe que a pessoa, quando ela adquire uma dívida, ela deixa aquela dívida lá, juros sobre juros, o juro multiplicando o juro anterior. Se a pessoa deixa virar uma bola de neve e tem uma hora que ela não consegue pagar, é ou não é verdade? E aí um dia essa pessoa chega na maior boa vontade no banco e fala assim, olha, senhor gerente, eu não tenho como pagar essa dívida, eu não sei o que fazer, mas eu quero limpar o meu nome, o que a gente pode fazer? E aí o gerente vai lá, faz os cálculos, analisa, consulta, e ele fala assim, olha, realmente é uma dívida bem alta, mas vamos fazer o seguinte, para a gente encerrar essa relação de dívida entre nós dois, vamos pagar essa dívida por um valor simbólico. Então, geralmente, as pessoas que têm aquela dívida de anos e anos parados, não estou falando dívida de um mês, tá, gente? Estou falando dívida de anos e anos. Eu acredito que você já ouviu falar alguma história assim. A pessoa vai no banco e, de repente, ela consegue pagar um valor irrisório, mínimo, por uma dívida, sei lá, de milhares de reais, 10 mil reais, 5 mil reais, eu não sei. E ela vai lá e paga um boleto de valor pequeno. A pessoa fala, mas é só isso? Tem certeza? A pessoa não acredita nisso. E no fim das contas o nome da pessoa é limpo, encerra aquela relação e acabou. Acontece que o banco, a partir daquele momento, ele não faz mais negócios com aquela pessoa. Você sabe disso, né? Afinal, imagine uma pessoa que deve para você uma quantia relativamente considerável e você fala assim, paga 10 reais aí, a gente resolve tudo.
É claro que quando essa pessoa for te procurar novamente para pedir um dinheiro emprestado, você sabe que ela é um mau pagador. Você sabe que você precisou só encerrar uma relação ali. Então você não volta a ter contato. É diferente com o que acontece no reino dos céus. É diferente. Porque o preço, ele foi pago e foi um preço caríssimo. Foi o Filho único de Deus, o Filho unigênito que foi Jesus. E ele pagou essa dívida de modo que nós pudéssemos então aceitar este sacrifício. Por isso que se fala assim, aceitar Jesus como seu Salvador. É porque ele já deixou disponível, na verdade assim, é como se fosse um crédito disponível para você. Você está entendendo essa linguagem que eu estou usando? Se você não estiver entendendo, comenta aqui nesse vídeo e eu vou explicar, eu vou fazer outros vídeos. Eu quero que você entenda essa mensagem porque é muito importante para você. E quando então a pessoa se arrepende, a pessoa chega de coração aberto, sincero, fala assim, eu quero mudar de vida, eu estou muito arrependido e eu quero eliminar essa dívida da minha vida que é o pecado, são as escolhas erradas da minha vida, são as decisões que eu tomei contra Deus, contra a minha família, contra os meus colegas, os meus amigos, coisas que eu maltratei pessoas. Ah, mas eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei ninguém. Não é só isso, o pecado é uma série de coisas que você faz, é uma ofensa, vamos dizer assim, o pecado é basicamente uma ofensa. Quando você ofende alguém, você está o quê? Pecando contra aquela pessoa. Quando você ofende a Deus, é da mesma forma. Então você fala assim, olha, eu quero me eximir dessas ofensas que eu fiz. Como é que eu posso fazer? Então o rei vai lá e fala, olha, você não tem como pagar, mas eu te perdoo. Eu te perdoo e eu dei o meu filho para pagar o preço do que você fez de errado. Pô, é fácil assim? É, em partes é fácil, mas exige também mudança. Porque olha o que aconteceu com esse outro rapaz. Ele foi completamente perdoado, como muitas pessoas são. Mas esse rapaz, ele não recebeu o perdão e mudou de vida. Pelo contrário, ele foi apertar outro e não quis estender aquele mesmo perdão a um outro que devia um valor muito pequeno para ele. Então o que aconteceu com aquele homem que não quis dar o perdão? Ele também teve o seu perdão cancelado. Muitas pessoas acreditam que vir para Jesus uma única vez já é suficiente para o resto da vida. Isso é uma grande mentira, gente. É a mesma coisa que você se casar, faz aquela festa maravilhosa, faz aqueles votos maravilhosos, mas você não vive de acordo com o seu casamento. Você vive traindo. Eu digo você, eu digo no geral, né? Assim, a pessoa vive traindo, a pessoa vive ofendendo, vive batendo, sei lá, faz uma série de coisas para ofender o seu companheiro, sua companheira. E aí o que acontece? Aquele casamento não perdura. É uma relação de dois lados. E Deus quer uma relação de dois lados conosco também. Ele quer uma relação sincera das duas partes. Então o reino dos céus é um reino semelhante a esse rei, que viu que nós tínhamos uma grande dívida, impossível de ser paga. Impossível. Então ele foi, deu seu único filho e resolveu perdoar a dívida de todos nós. Ele precisava fazer isso? Não. Mas ele quis. Tamanho é o amor que ele tem por nós. Por isso que a palavra fala em João, capítulo 3, 33, diz que o Senhor Jesus diz que Deus amou o mundo, amou as pessoas de tal maneira, tanto que deu seu único filho, para que todo aquele que nele cresce, acreditasse, confiasse, se agarrasse, não pereça, mas tivesse a vida eterna. O reino dos céus, ele é intimamente ligado ao que é a vida eterna. Vida eterna. Sabe, a gente pauta a nossa vida, muitas vezes, por um pedaço de tempo que é isso aqui. Sei lá, 80 anos. Algumas pessoas chegam a 100, 100 e pouco, né? Aquelas que vão mais longe. Isso aqui. Existe uma eternidade ainda, muito maior que isso aqui. E as pessoas não se dão conta.
Criam-se teorias para passar por cima de Deus. Criam-se teorias da reencarnação, da revivificação, entendeu? E isso anula o sacrifício de Jesus, anula aquilo que Jesus veio fazer. Se existe então a reencarnação, a gente pode viver uma outra vida, a gente vai ter uma segunda chance. Então por que Jesus pagou um preço desse? Não faz sentido, você entende? Gente, eu agradeço você que acompanha esse vídeo até este instante. Tá? Peço desculpas ter estendido um pouco mais o tempo, mas era uma informação muito preciosa, muito importante. Eu espero que você abrace essa ideia. Eu espero que você entenda. Se você não entendeu, que você fale comigo. Pode mandar um direct lá que eu vou te responder, viu? Se você também não gostou, fale que você não gostou também, porque eu estou aberto a opiniões, tá? Agradeço, peço que se inscreva no canal, me ajude com esse trabalho, tá bom? E que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.